Prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, graça e paz para você e sua família. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio. A Bíblia é um livro descomplicado, por isso a gente comenta sem embaraço, com objetividade, clareza e sem arrodeio. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é fazer com que nós, defensores do Evangelho, leiamos a Bíblia diária e sistematicamente. A Bíblia é o livro de Deus, meu irmão, elaborado e inspirado por Deus. Por isso é vital a afinidade com ela. Amém? Hoje comentarei Gênesis capítulo 41. Este capítulo registra 2 sonhos que o faraó teve, a revelação divina dos sonhos por meio de José, a ascensão de José ao posto de segundo homem no Egito, o casamento de José, o nascimento de seus 2 filhos e sua boa administração, porque a mão do Senhor era com ele. Gênesis 41, do 1 ao 13. Passados 2 anos do episódio dos sonhos do copeiro e do padeiro, o faraó teve um sonho. Ele estava na beira do rio Nilo, de repente saíam 7 vacas bem vistosas e começavam a pastar. Em seguida saíam também do rio outras 7 vacas. Estas eram feiosas e magrelas. De repente, estas comeram as 7 primeiras vacas. O faraó sonhou novamente. 7 espigas de trigo, bastante admiráveis, surgiam do mesmo pé. Em seguida brotaram outras 7 espigas, só que murchas, e engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Imagine, meu irmão, um sonho dessa natureza para um homem extremamente supersticioso no mais alto pedestal da pura ignorância. Imagina aí. Mas era o Senhor trabalhando para transformar em bem as injustiças feitas contra José. É assim que Deus faz, viu? Se deixar nas mãos dele, é mesmo que queijo, como a gente diz por aqui. Os egípcios nutriam tamanha reverência pelo rio Nilo ao ponto de vê-lo como a representação do deus Rapi, que por sua vez era considerado o deus das águas. Por que isso? No início das civilizações, a água era considerada ouro líquido. Isso devido ser necessária para a agricultura e pecuária, principais fontes de economia na época, e para a vida de modo geral. E era muito escassa a água. Nessa privação encontraram o rio Nilo, uma mina líquida com quase 7.000 quilômetros. Vai a São Paulo e volta, ainda sobra. Mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Os egípcios nem pestanejaram, se estabeleceram e se desenvolveram junto ao Nilo. Eu falo essas coisas para a gente ter ideia da preocupação do faraó com os sonhos. Inquieto, bem cedinho, o faraó mandou chamar os magos e os sábios. Estes homens eram tratados na mais alta regalia para lhe socorrer nas aflições, entre outras coisas. Ali haviam escritores, matemáticos, intérpretes de sonhos, sacerdotes, astrólogos, inclusive alguns deles com poderes mágicos, mas eles não puderam fazer nada. Mas nesse meio tempo, Deus fez o chefe dos copeiros se lembrar de José e lhe encheu de coragem para trazer à tona as faltas que quase lhe custaram a vida. O copeiro não intercedeu por José, como José havia pedido. Deus fez ele contar os sonhos que tiveram ele e o padeiro e que haviam sido interpretados por José de forma exata.
era Deus agindo na mente de José naquelas revelações, mas o copeiro sabia lá disso, meu irmão. Gênesis 41, 14 a 36. O faraó, doido para sair daquele aperreio, ele mandou buscar José imediatamente. Barbearam o homem às pressas, puseram roupas novas e José se apresentou ao rei. O faraó logo de cara falou que teve 2 sonhos e ninguém conseguiu interpretar, mas José interpretaria, segundo lhe haviam informado. José ele foi direto: isso não depende de mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. O termo usado por José para se referir a Deus foi Elohim, plural e com artigo, que remete ao Deus Supremo. Era uma exaltação ousada que poderia lhe custar a vida. Em outra ocasião, o faraó entenderia isso como insulto, mas ele nem deu trela. Contou os 2 sonhos e no final repetiu o que havia contado aos especialistas, mas nenhum foi capaz de interpretar. Nesse momento, José calmamente começou a desvendar o mistério e sempre exaltando ao Senhor. O faraó teve um único sonho e Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 primeiras, vacas e espigas, são 7 anos. As que surgiram depois, de horrível aparência, são outros 7 anos. Deus mostrou que virão 7 anos de muita fartura no Egito, mas depois virão 7 anos de rigorosa fome. O sonho foi repetido porque Deus tem pressa para fazer. Tira um fino aí. Nesse momento, José ele foi mais ousado ainda. Ele aconselhou o faraó sem ser conselheiro oficial e sendo escravo. Lembra que o copeiro apenas contou os fatos sem sugerir nada? Porque era arriscado dar sugestão. Disse José: o faraó deve providenciar logo um homem imediatamente sábio para administrar toda a situação. E continuou dando as coordenadas de como o administrador sábio deveria fazer. José falou na mais pura simplicidade de alma e apenas o que Deus lhe inspirava, mas ele nem de longe imaginou que o tal homem fosse ele. Gênesis 41, 37 ao 57. O faraó e seus conselheiros, que poderiam ser punidos por incompetência, unânimes aprovaram a ideia. O faraó feliz, estado que gera cordialidade, pediu o parecer deles, mas já havia decidido ser José o homem e ainda exaltou o Deus de José. Os sonhos de José estavam se desenhando, meu irmão. O faraó lhe entregou o próprio anel de selo, mandou-lhe vestir e ornamentar com todo o esplendor, lhe fez subir na 2ª carruagem da corte e mandou os arautos saírem gritando na frente: abram caminho, curvem-se ante o governador. E assim, José, um jovem sofrido, aos 30 anos de idade, administrou com maestria divina a maior potência econômica mundial. Ganhou o nome egípcio de Zafenat-Paneia, que quer dizer supridor da nutrição da vida. Ganhou uma esposa, Azenate, nome que alude à deusa Minerva. Ganhou 2 filhos, Manassés, causando esquecimento, e Efraim, fértil. Esses 2 nomes, segundo José, foi porque Deus lhe havia feito esquecer as amarguras e prosperar na terra. Tudo bem controlado por José, segundo a boa mão de Deus, chegaram ao fim os 7 anos de fartura e iniciaram os 7 anos de fome. Rapidinho, meu irmão, todos os países do mundo começaram a sofrer escassez de alimento. Os egípcios, inicialmente, clamaram ao faraó por comida, mas o rei os mandou falar com José e obedecer ao mando dele. Chegava o tempo da exaltação do humilhado. Quando se é humilhado por efeito de falta cometida, Deus permite a humilhação e sem recompensa depois. Mas quando a causa é justa e o humilhado se mantém no lugar, o Senhor lhe exaltará, ainda que seja com várias coroas na eternidade. Oremos. Santo Deus,
Te peço por Jesus, faze-nos conhecer os teus caminhos e guia-nos nas tuas veredas, para que experimentemos tua boa e perfeita vontade. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.